Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula a gente vai ver eventos em JavaScript. Já aviso que eu tive um problema no áudio anteriormente e estou tendo que gravar o áudio por cima aqui separadamente, então algumas coisas podem ficar meio estranhas, tá? A gente vai ver como trabalhar com eventos no JavaScript, ou seja, como disparar códigos em determinadas situações, quando acontece alguma coisa, tá? Então, quando clica, quando pressiona uma tecla, coisas do tipo. Vou conseguir usar o editor aqui, tá? Porque como são eventos que não disparam imediatamente quando roda o código JavaScript, então não tem problema rodar aqui nesse editor, vai ser tranquilo, porque é só quando, por exemplo, eu pressionar um botão, pressionar uma tecla que vai disparar o código. Então dá para usar aqui sem o perigo de ficar disparando o código sozinho toda hora, cada vez que eu digito alguma coisa, tá? Então, como eu disse, os eventos eles são acontecimentos, né? Então, eu vou definir quando acontece alguma coisa e o que acontece. Então, a gente vai ver eventos inline e listeners. Vou anotar aqui para não esquecer. A gente vai ver o objeto event, tá? Informações que vem dentro. A gente vai ver eventos de teclado, eventos de mouse. Vamos ver também como fazer validação de formulários usando eventos, né? Como barrar o envio de um formulário inválido, né? Com preenchimento inválido. Timers, se eu não me engano é só isso. A gente encerra em timers, tá? Então é bastante coisa, eu vou deixar anotadinho aqui para não esquecer de nada. Não sei o que eu estou esperando. Tá, começando então, vamos começar pelos eventos inline, tá? Inline, não sei se vocês lembram, no CSS, né? Era quando a gente colocava o estilo direto na tag. E aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai colocar o evento direto na tag. Então, por exemplo, onClick. Então é quando clicar a div, eu quero que aconteça o que estiver aqui entre as aspas. Então tudo que eu colocar entre aspas aqui é JavaScript. Para facilitar, em vez de eu encher de código JavaScript aqui, o mais comum é a gente colocar só uma chamada de função aqui e definir a função separadamente. Depois em JavaScript, né? Então aqui eu estou dizendo só, ó, quando clicar eu quero que dispare a função teste1. Então agora eu tenho que criar o JavaScript a função teste1. Quando disparar essa função, então eu vou dar só um alerta para ver que funcionou. Tá? Então quando a pessoa clicar na div, vai disparar a função, vai dar um alert. Vamos testar? Ó, cliquei, apareceu o alerta, funcionou. Então a gente tem outros eventos, né? Por exemplo, um DBL click, né? Que é double click. Se eu clicar uma vez não funciona, se eu der duplo clique funciona. Mouse down, então é quando pressiona o botão, quando desce o botão do mouse. O clique tu tem que pressionar e soltar, né? O down é só quando desce o botão, já dispara. E tem mouse up, que é quando solta o botão. Então eu estou segurando aqui o botão, eu até vou arrastar para mostrar que realmente o botão está pressionado. Não está acontecendo nada. Mas quando eu soltar, dispara. Tá? Então mouse up quando solta o botão do mouse. Então, na verdade, a gente tem vários desses eventos, tá? Mais para frente aqui no vídeo eu vou mostrar como ver uma listinha completa disso. Eu vou tirar agora esse evento inline e vamos tentar fazer a mesma coisa usando listeners, tá? Que é uma forma de separar o código HTML do JavaScript. A gente vai colocar os eventos puramente em JavaScript agora. Então, a primeira coisa é capturar aquela div ali, que é onde eu quero executar o evento.
Então eu vou capturar os elementos pelo nome da tag. Vou capturar todos os elementos que forem divs. E como eu não quero todos, eu quero só o primeiro, eu boto o índice 0. Então esse getElementsByTagName ele me retorna um vetor, né? Com todos os elementos com aquela tag, por isso eu tenho que botar o índice 0 para retornar só o primeiro deles, que é o que me interessa. Nesse caso. Agora, na minha div, eu vou chamar o método addEventListener, vou dizer o nome do evento. São os mesmos eventos que a gente usou ali na div, só que tem uma diferença. A gente vai tirar o on da frente. Tá? Então são os mesmos nomes, só que sem on na frente. Então o evento click. E aqui eu vou dizer qual função que eu quero disparar quando clicar. Então notem que tem uma diferença aqui do que eu fiz antes em line, né? Eu não chamei a função. Notem que se eu boto os parênteses, ele dispara a função na hora. E é por isso que eu não botei. Tá? Então sempre que a gente coloca os parênteses, a gente está chamando a função naquele momento. Era o que eu queria no caso do inline. Eu queria que quando clicasse, chamasse a função. Nesse caso aqui, eu estou declarando um listener. Eu não quero que dispare a função no momento da declaração. Eu quero só informar para o listener qual é a função. Então é diferente. Tem uma diferença sutil aí. Sem parênteses, eu estou só passando uma referência para a função. Com parênteses, eu estou disparando a função. Nesse caso aqui, eu quero só passar a referência. Então, por isso eu botei só teste1 sem parênteses. Vai acontecer a mesma coisa, ele vai chamar a função teste1, vamos testar aqui para ver. Funcionou do mesmo jeito. Então foi equivalente ao que a gente fez inline ali antes. Então a diferença é a gente tem que capturar o elemento e chamar o addEventListener para declarar esse evento. Tá? A partir desse momento, aquela função está associada àquele evento. Vamos testar outros eventos aqui. Vamos ver o mouse up, que a gente já tinha visto. Ó, mesma coisa. Vamos tentar agora ver todos os eventos, né, que a gente tem usando o objeto window. O window ele é tipo o objeto raiz do JavaScript. Então nele a gente vai conseguir basicamente ver todos os eventos que existem. Pelo menos para ele, né? Alguns elementos podem ter eventos diferentes, mas a maioria é em comum. Então a gente tem uma lista completa. Tudo que começar com on aqui, a gente já sabe que é evento. Então tem uma lista imensa aqui, a gente vê que tem até evento de impressão, de animação. Vamos ver mais alguns aqui. A gente tem aqui de movimento do dispositivo, então se vocês estiverem fazendo uma página para um celular, quiserem detectar o movimento, né, com acelerômetro, giroscópio, vocês conseguem detectar com eventos do JavaScript. Orientação, se ele está retrato, paisagem. Eventos de arraste, né, arrastar e soltar. São muitos eventos aqui, né? Então daria até uma aula só para isso. Mas de mouse, vários que a gente viu aqui. A gente tem mouse enter também, mouse leave, que é quando o cursor entra num elemento, quando ele sai de um elemento. Move, quando ele passa, está se movendo em cima do elemento. A gente pode até testar aqui, vamos testar o enter. Ó, então notem que
Eu nem passei no clique aqui, porque, só lembrando, div é um elemento block level, né? Então, na verdade, ele está ocupando a largura inteira da página. É só passar do lado ali que ele já dispara. A div está ocupando a largura inteira. Se eu vier aqui por baixo também, mesma coisa. Disparou. Quando o cursor entrou na div. Mouse wheel, né, a rodinha do mouse. Offline a gente consegue detectar quando o navegador, quando caiu a conexão, né? Então dá para fazer alguma coisa de cache, talvez, com isso. Salvar cache, carregar cache. O que mais? Scroll, então quando faz o scroll aqui na página, resize, muda o tamanho da janela. E acho que tá bom, né, de uma visão geral de eventos. Sempre que vocês quiserem, podem listar ali para ver se tem alguma coisa que interessa a vocês. Então, vimos eventos inline e listening. Já vou eliminar aqui da lista. Vamos agora ver esse tal de objeto event. Então, quando eu chamei aqui, quando eu falei para o add event listener chamar a função test1, quando acontecer aquele evento, eu não informei parâmetros. Quem vai chamar isso é o JavaScript, não sou eu que estou disparando a função. Quem diz que quando ele dispara essa função ele não passa argumento nenhum? Na verdade, ele passa um, que é o evento em si, é um objeto que representa o evento que foi disparado. Então a gente pode colocar aqui um argumento nessa função. Eu vou chamar de e, poderia ser qualquer nome, tá? E vamos ver o que contém esse argumento que está sendo chamado automaticamente aí pra gente. Vou botar um console log pra gente conferir. Ah, como eu falei, esse e podia ser qualquer nome, tá? Botei e para facilitar, e de evento, né? Então vamos, quando passar o mouse ali, a gente vai ver no console o que tem esse objeto event, né? Funcionou e agora vai lá pro console. Ó, mouse event, vamos ver o que tem dentro. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, teclas que estão pressionadas, ver se a pessoa estava segurando a tecla Alt, quais botões estavam pressionados. Tem várias formas, inclusive. A gente vai ver aqui que, na verdade, o Chrome ele guarda várias representações dos botões que foram pressionados por causa de certos navegadores que faziam diferente, né? Aqui a gente tem coordenadas XY do cursor, né? Se o Ctrl estava pressionado. A gente tem várias formas de XY aqui com referências diferentes, tá? Então, uma vai ser em relação à janela, outra vai ser em relação à página, outra vai ser em relação à tela inteira, tá? Rodando aqui de novo só para a gente ver se mudou alguma coisa. O movimento do mouse não foi gravado ali. Aqui a gente tem também o XY em relação à tela inteira, né? Mesmo que a janela esteja bem reduzida, esse screen X e screen Y vai retornar as coordenadas do cursor em relação à tela inteira, né? Não em relação à janela. Aqui o elemento origem do evento foi aquela div, e o elemento alvo do evento aqui embaixo também foi a própria div. A gente tem o timestamp, que é o momento que ocorreu, né? Esse formato aqui aparentemente é número de segundos passados desde alguma data. Não me parece ser o padrão aquele desde 1º de janeiro de 1970, porque eu estou achando esse número muito pequeno. Mas não interessa muito pra gente isso, porque em geral o timestamp é usado pra gente ver se alguma coisa aconteceu depois da outra, né? Tu pode testar se uma timestamp é maior que outra. Tu pode subtrair timestamp para ver o tempo que passou entre uma e outra. Então não interessa muito o número absoluto em si, né? E sim a diferença entre eles, a relação entre eles. E tem esse which aqui, que é a propriedade mais padrão da W3C para qual botão foi pressionado e também vai servir para tecla depois no teclado, né?
Ele diz qual botão foi pressionado. Nesse caso aqui, nenhum, que a gente está usando mouse enter, né? Não é um evento de clique. Então vamos trocar aqui para um evento que a gente consiga ver botões pressionados. Vamos botar o clique. Daí eu vou pressionar aqui o botão esquerdo, disparou. Vamos ver. Daí ele me diz que o button foi 0, buttons foi 0. Então nessa representação aqui é 0 e na representação do which é 1. Esse é o que nos interessa realmente, tá? Então o botão esquerdo é 1. Estou tentando aqui desastradamente clicar com o botão direito e não funciona. Depois eu acabei clicando com o esquerdo sem querer. E achei que eu tinha clicado com o direito, mas não foi, foi com o esquerdo ainda. Daqui a pouco eu vou perceber qual foi a burrice que eu fiz. Só comentando aqui de novo, é que outros navegadores usavam outros nomes, né, para guardar o botão do mouse. Internet Explorer, principalmente, né? Button e buttons. E daí o Chrome, para não quebrar todos os sites, deixou eles ali. Mas o padrão mesmo é o which, que deu ali o 1, que é o botão esquerdo. O botão direito não funciona, óbvio. Espero que eu já vá perceber por quê. Acho que eu percebi. Ah, é porque o clique pega só o esquerdo mesmo. A gente tem que usar o evento mouse down para conseguir pegar outros botões. Então aqui eu ainda cliquei com o esquerdo, tá? Agora vamos testar com o direito. Ó, disparou, nem apareceu o menuzinho, tá? Funcionou mesmo agora, com o botão direito. Tá ali, button 2, buttons 2. E vamos ver o which, que é o que realmente nos interessa. Tá ali, which 3. Então, ficou faltando o botão do meio para testar também, né? Vamos testar com o botão do meio. Foi o 2, tá? Então, na verdade, esse buttons é uma bagunça, é muito confuso se a gente quiser lembrar de todos, não vai dar. E eles estão aqui mais para legado mesmo, tá? Se for trabalhar num site antigo que use isso, vocês já sabem que tem essa outra codificação. Mas para a gente importa o which. E ele é até intuitivo, porque a gente tem esquerda é 1, meio 2, direita 3. Faz sentido, né? Vai em ordem. Então esse which é o nosso padrão que a gente vai usar sempre aqui. Eu tentei agora pressionar dois botões ao mesmo tempo, mas na prática não vai dar muito certo. Ele vai mostrar ali no which só 3, tá? Ele só pegou o botão direito. Então, se quisesse detectar mais de um botão pressionado ao mesmo tempo, até daria para usar aquele buttons lá em cima. Agora vamos fazer um teste aqui, né? Se a gente quisesse verificar o valor, né? Qual botão foi pressionado e fazer alguma coisa diferente dependendo do botão. Fazer um switch e vou pegar esse e.which, propriedade que guarda o botão que foi pressionado. Então, caso o botão 1 tenha sido pressionado, eu vou mostrar na tela esquerda. Se for o 2, eu vou mostrar meio. Se for o 3, eu vou mostrar direito. Vamos testar. Cliquei com o esquerdo. Cliquei com o meio. E vamos clicar com o direito. Funcionou. Tá? Então sempre dá para ler direto a propriedade which aqui e fazer o que bem entender de acordo com o que foi pressionado.
Lembrando, esse which é que é o padrão da W3C para saber qual botão pressionado. Aquele button, esqueça. Então, event já foi, mouse já foi. Vamos ver teclado, então. O teclado não faz muito sentido tu dizer, pressionou uma tecla dentro da div, né? Na verdade, a gente sempre pressiona uma tecla na tela como um todo. Então, eu não vou fazer esse evento na div, eu vou fazer diretamente na window, tá? Que é a janela inteira. Então, estou colocando aqui o evento keydown, que é quando pressiona, né, a tecla, e eu vou disparar a função teclado. Vou criar a função teclado, ela recebe um evento, né, como entrada. A gente pode primeiro analisar o que vem nesse evento aí. Então, primeiramente, eu vou botar o foco aqui na página, né, para ele capturar o teclado, e vou pressionar a tecla A. Ó, disparou ali o evento. A gente já vê aqui que tem esse code que guarda key A. É bem intuitivo, tá, os nomes. Esse code é que, assim como no caso do mouse, a gente tem várias representações aqui, mas esse code é o padrão usado hoje em dia, tá? Então, key A é uma string, né? Se vocês quisessem outras formas de representação, teria aqui também key, aí tem a letra A, tem key code 65, que é o ASCII, né, da letra A minúscula. E tem o which, né, como eu tinha dito, o which vale tanto para o mouse quanto para o teclado, ele também guarda o ASCII aqui. Mas a gente vai ficar com o code mesmo, que é o mais usado atualmente, mais intuitivo, inclusive. Então, deixa eu testar umas outras teclas aqui. Pressionei o Shift esquerdo, deu ali Shift left. Vamos testar o Shift direito. Espero que dê Shift right. Correto. Vamos testar aqui. Tentando testar teclas não usuais, não muito usuais aqui. Caps Lock funciona também. Eu posso testar também setas do teclado, né? Se eu quisesse fazer, por exemplo, um jogo, eu preciso setas de movimento. Tá aqui, pressionei seta para cima, apareceu ali arrow up. Então tem arrow up, arrow down, arrow left e arrow right. Tem o código ASCII dela aqui. ASCII não, né? O código do teclado. Então a gente pode até fazer um teste, já que eu falei em jogo. Vamos fazer uma coisinha meio a ver com o jogo aqui. Vamos testar a tecla que foi pressionada e fazer aquela div se mexer de acordo. Então, botei aqui switch e.which, está errado. Eu vou trocar aqui o. Não é o which nesse caso, a gente vai usar o keycode, na verdade, né? Então, caso. Aí, vou arrumar agora. Keycode. Desculpa, só code, não keycode. Então, caso o code tenha sido arrow up, eu vou pegar aquela minha div, que ela já está declarada ali como global, né? Vou alterar o CSS dela para fazer ela subir. Então eu coloquei Y aqui, mas daqui a pouco eu vou me tocar aqui, na verdade é top, tá? Vamos fazer um parse int no valor atual dele, porque ele é uma string, né, no CSS, é tudo string. Então tá lá, por exemplo, 30px. Eu não quero 30px porque é uma string, eu quero 30, né? Então o parse int vai filtrar, vai transformar em inteiro. Daí eu subtraio 1, porque eu quero que vá para cima, e coloco esse resultado concatenado com px de volta lá na propriedade. Então isso aqui, só essa parte aqui de dentro, na verdade não é y, né? É top. Já vou arrumar agora. Tanto aqui quanto lá fora.
Então esse minha div.style.top, ele guarda a posição do topo da div. Só que é, por exemplo, 30px, é uma string. Né? Eu uso parse int, vai virar 30. 30 menos 1 vira 29. Daí 29 concatenado com px vira 29px e eu boto de volta lá na propriedade. Então isso aqui tudo é para poder pegar o negócio que era uma string, transformar em número, subtrair, transformar em string de novo. E agora é só fazer a mesma lógica para as 4 setas. Vamos fazer o arrow down. Só que a diferença é que em vez de subtrair, eu vou somar, daí ele vai descer. Vamos fazer arrow left. Aí aqui no caso a gente vai mexer na propriedade left e vai subtrair 1. Aí ele vai para a esquerda. E por último, arrow right. Também mexe na propriedade left. Só que em vez de subtrair 1, eu vou somar 1. É isso. A princípio não vai funcionar ainda, tá? Porque falta mexer um detalhe no estilo. Ó, tô testando aqui, pressionando as teclas, não tá funcionando. Porque o estilo dessa div, o posicionamento dela tá estático. Tá? Então não adianta tu mexer no top e no left dela que não vai fazer nada. Eu preciso, então, eu vou colocar aqui como inline mesmo, para agilizar. Vou colocar style, position absolute. Que daí eu posso usar left e top. É melhor botar relative, que daí ela já a posição padrão dela fica ali onde está mesmo. Vou testar aqui, não funciona, tá? Porque eu estou me esquecendo de um detalhe ainda. Eu vou aqui inicialmente pensar em debugar essa div para ver se está alterando ali o left e top dela ou não. Mas aí eu lembrei qual que é o motivo, tá? Por questão de experiência que eu já sei o que que é. É porque a gente precisa colocar explicitamente o left e o top iniciais aqui no CSS. Tá? Então, para o JavaScript conseguir alterar, ó, tá funcionando agora. Esquerda, direita, esquerda, cima. Tá? Então, agora está funcionando por quê? É porque no JavaScript, quando a gente tenta alterar uma propriedade, capturar, no caso aqui, uma propriedade CSS, para ele estava tipo um undefined ali. Então eu estava tentando somar e subtrair um no undefined, por isso que não acontecia nada, não estava funcionando. No momento que eu inicializei com 0, passou a funcionar. Então, mesmo que o padrão seja 0, 0, a gente tem que explicitamente colocar ali, senão o JavaScript não pega. Tá? Então, botando 0, 0, agora o JavaScript sabe que tem que ler 0 inicialmente. E aí eu consigo incrementar e decrementar. Então tá lá, vamos vir para a direita, esquerda, baixo, cima. Então já é, digamos, o basicão para começar a fazer um jogo. Teria essa movimentação de um personagem. Ok, encerramos o teclado. Vamos para formulários. A gente vai ver mais precisamente aqui validação de formulários, né? Tem três eventos que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro deles, que é o mais importante aqui, vamos criar o formulário aqui primeiro, né? O HTML dele. Depois eu vou preencher o evento ali. Vamos colocar um input. Vamos deixar assim por enquanto. E vamos colocar um submit aqui, né? Para poder enviar esse formulário. Então vamos supor que isso aqui é um nome que a pessoa tem que preencher e eu quero validar esse formulário. Eu vou. Se a pessoa não preencher 2 palavras, pelo menos, vai dar um erro. Tá? Porque vai ser tipo um nome completo. Eu vou botar um name aqui para ele. Vai ser nome mesmo. Que é para eu poder referenciar isso no JavaScript depois.
Eu vou botar aqui nome completo para ficar mais claro, que eu quero que o usuário digite pelo menos 2 palavras, né? Se ele digitar só o primeiro nome, vai dar um erro. E eu não quero que o formulário seja enviado nesse caso. Então a gente vai usar o evento aqui onSubmit, inline mesmo. Inicialmente eu vou fazer de um jeito que vai dar problema, só para vocês verem qual é o problema que acontece e depois eu vou mostrar como corrigir. Eu tenho certeza que vai acontecer muito com vocês, é importante que vocês lembrem da ideia aqui da aula. Então eu vou disparar a função valida e vou passar como parâmetro o this, que seria o próprio formulário. Então lá dentro da função que eu vou criar, eu vou ter acesso ao formulário. Vamos criar aqui a função valida. Vou chamar o formulário de f. Então vamos inicialmente mostrar o conteúdo disso aí. Vamos de alert mesmo. O que tem no campo nome? Então quando eu tentar enviar o formulário, ele vai mostrar o campo nome. Eu vou copiar aqui porque vai dar um problema quando eu enviar o formulário, vocês vão ver. Vou clicar em enviar. Olha, ele mostrou Object HTML Input Elements. Tá? Então, na verdade, é o campo que eu capturei ali, né? E não o valor. Dei OK e ele recarregou a página. Por que isso? Porque ele submeteu o formulário. E como não tem action, ele submete para a própria página, recarrega ela. Por isso que eu copiei o código antes para poder recarregar aqui tudo. Então, na verdade, esse f.nome se refere ao campo em si, né? Não ao conteúdo dele. Ele é a caixa de texto aqui. Então, se eu quisesse mover a caixa de texto, alguma coisa, eu usaria f.nome. Mas não é o caso, eu quero o valor que está dentro dela. Então, nome.value. Agora, quando eu enviar, ó, aparece o texto que está dentro. Tá? Então, eu tenho que pegar o value do campo para pegar o texto que está dentro. Então, tendo essa informação aqui, a gente já pode pensar numa validação. Fazer um if. Vou chamar o método split de string, né, que serve para quebrar uma string em pedaços, de acordo com um delimitador. Então eu vou usar aqui o delimitador espaço. Ele vai pegar o que eu digitar ali, vai quebrar por espaços e vai botar as palavras separadas num array. Então se eu tinha, por exemplo, A espaço B, esse split aqui vai me retornar um vetor onde o primeiro elemento é A e o segundo elemento é B. Só que desse vetor eu quero saber quantos elementos tem, né? Para saber se a pessoa digitou mais de uma palavra ou não. Eu vou testar aqui o caso de erro. Então, se for menor que 2, né? Tá errado, a pessoa tem que digitar pelo menos 2. Eu vou dar um alert avisando que ela tem que preencher o nome completo. Vamos testar. Com ele vazio, ó, preenche o nome completo. Porém, ele envia o formulário mesmo assim. Vamos só fazer mais uns testes aqui. Se eu digitar uma palavra, também dá erro, mas ele envia o formulário. Agora vamos testar um caso correto. Botar 2 palavras. Funcionou, não deu alert, mas submeteu. Então vamos tentar corrigir esse problema. Por que acontece isso, na verdade? Porque a nossa função não está dizendo se funcionou ou não. Esse alert é para a pessoa ler, para o usuário ler, mas o JavaScript em si não sabe que falhou a validação. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai ter que botar um retorno nessa função. A gente tem que dizer que ela retorna falso quando dá um erro e verdadeiro quando funciona. Então, dentro desse if aqui, a gente vai botar return false. Tá? Então, se a gente for testar
agora já deve funcionar essa validação. No caso do if, não entrar no if, a gente retorna true. Tá? Então não importa quantos ifs a gente tenha, quantas validações a gente tenha, se não entrou em nenhuma delas, vai chegar no final e vai retornar true, a validação passou. Qualquer if que entre, dá false. Vamos testar uma palavra. Ainda está mandando o formulário. O que está faltando aqui? Na verdade, a função está certa. O que está faltando agora está mais para cima, está no HTML. Então, lembra que lá no início eu falei que eu ia primeiro mostrar do jeito errado e depois corrigir. Né? O que falta aqui, então, é que assim, essa função valida ela está retornando verdadeiro ou falso, mas o evento onSubmit em si não está recebendo isso aí. A gente precisa retornar no onSubmit também. Então a gente bota o return aqui. Aí sim, eu estou dizendo o que vier da valida, eu quero retornar no onSubmit. Então, se vier false lá da valida, onSubmit vai retornar false também. Se vier true, ele vai retornar true. Esse return aqui é que interessa para o JavaScript para ele decidir se barra ou não barra o envio do formulário. Então vamos testar. Vazio. Ó, funcionou, não enviou. Uma palavra. Também funcionou. E agora duas palavras. Tem que enviar. Funcionou. Tá? Então ele só manda para ele mesmo, porque eu não preenchi um action. Tá? Na prática vocês colocariam um action ali no form para mandar para alguma página que vai processar isso. Então, validação de formulário é isso. Vocês vão fazer vários ifs ali para as coisas que vocês querem validar. Só que aqui tem um detalhe, né? Vamos fazer mais uma coisinha aqui ainda. Porque a gente está retornando isso, mostrando o alert, mas vamos supor que o formulário tem um monte de campos. O usuário vai ter que ficar catando qual o campo que deu problema. Então, o ideal seria que a gente, quando enviasse, aliás, quando desse o erro, né, ele botasse o foco ali no campo. Então, vamos fazer isso. E daí facilita para o usuário, né, para ele não precisar ficar catando o campo que deu erro. A gente já vai colocar o foco no campo que deu problema. Nesse caso aqui é o nome, né? Então, f.nome.focus é um método aqui, né? Que ele vai botar foco naquele campo. Então, ele vai dar o alert, botar o foco e depois retornar false. Vamos testar. Ó, botou o foco ali, muito mais prático. Isso aqui, no caso, é o método focus, né? Mas a gente tem evento também para detectar essas coisas, se a gente quisesse. Detectar quando a pessoa colocou foco num campo, quando ela tirou o foco. Vamos testar aqui. Então o nome do evento é onFocus Focus. Eu vou dar um alert. Não vai funcionar aqui, vocês já vão ver por quê. Não apareceu o focus. Por quê? Porque eu botei o evento no formulário, não é para estar no formulário, é para estar no campo. Eu não quero testar se tem foco no formulário, nem tem como. A gente testa se o foco está no campo. E agora vai funcionar. É só eu. Ó, eu dei tab para entrar ali, deu foco. Posso testar clicando também. Ó, focus. E se eu quiser testar quando tira o foco? Aí é blur. Tá lá o foco, vou tirar. Blur. Então, on focus quando entra, on blur quando sai. E então encerramos os formulários. Vamos para a última parte dessa matéria de eventos, são os timers. Eu vou apagar tudo aqui. Já tem muita bagunça, vamos começar do zero. Então, timers são basicamente despertadores. A gente vai definir um tempo para disparar algum código JavaScript, alguma função.
Então, para não ficar disparando direto aqui no código, eu vou colocar dentro de evento, tá? Num botão, para quando eu pressionar esse botão, disparar um timer. Então, quando clicar no botão, eu quero que chame a função iniciaTimer. Vamos botar um texto aqui só. Vai. Agora eu vou para o JavaScript, tenho que criar essa função iniciaTimer. Então, function iniciaTimer. Eu vou declarar como global aqui um timer, inicializar ele como nulo. E daí na função iniciaTimer eu vou inicializar essa variável timer aí. Vou só colocar aqui no console, só para ver se não está dando nenhum erro. Então, o timer recebe set timeout. Aqui eu nunca lembro a ordem dos argumentos, mas são só dois, então a gente testa de um jeito, se não der certo, testa do outro. Então, isso que eu estou botando primeiro aqui é a duração, daqui a quanto tempo eu quero que dispare esse timer. E qual a função eu quero que dispare. Então, agora eu tenho que criar essa função dispara. E ela vai só dar um alerta. Tá? Então, teoricamente, quando eu clicar no botão é para disparar aquilo ali. Não foi. Então eu já sei que eu botei o argumento na ordem errada. Eu vou inverter aqui só. Então é primeiro a função e depois o tempo. Então lá, vai. Foi. Então em 1 segundo ele disparou. No caso ali, né, 1000, porque são 1000 milissegundos, né? 1000 milésimos de segundo. 1000 milésimos de segundo dá 1 segundo. Então, quando eu cliquei no botão, ele meio que marcou um despertador. Ó, daqui a 1 segundo, chama a função dispara. Então, o clique chamou o iniciaTimer, o iniciaTimer definiu o despertador. Daí, em 1 segundo, ele chamou a função dispara, que chamou o alert. Bom, mas o setTimeout, então, ele chama o evento uma vez. Eu poderia, se eu quisesse chamar várias vezes, poderia dentro do dispara, né, depois que ele disparou, eu chamar o iniciaTimer novamente. Seria uma forma de fazer isso. Então eu colocaria aqui iniciaTimer. Então ele dispararia daqui a 1 segundo, depois que eu apertar o botão, e chamaria de novo e ficaria eternamente nisso. Eu não vou clicar ali para não ficar preso nisso. Mas seria uma forma de chamar um evento várias vezes. Mas tem uma outra mais prática. Tá? Em vez de usar set timeout, eu vou usar set interval. Então a chamada ali é a mesma, só que em vez de eu estar dizendo que eu vou chamar a função daqui a 1 segundo, eu estou dizendo que eu vou chamar ela a cada 1 segundo. Eu não vou testar ainda, porque senão vai ficar em loop, né? Eu vou primeiro criar um botão para parar esse timer. Vou chamar ele aqui de parar. E ele vai chamar a função parar. Vamos criar essa função. Então eu vou chamar o método clearTimeout e passo como argumento o timer. Simples assim. Isso aqui limpa o timer e faz ele parar. Então eu posso já testar isso aqui, inclusive. Tá? Então a gente já tem a função que inicia, que vai disparar a cada 1 segundo, vai ficar dando alert. Quando eu clicar no parar, ele vai encerrar esse loop. Vamos lá. Ó, tá funcionando.
Às vezes parece que vai mais rápido, mas é porque o timer continua rodando, né? Enquanto eu não dou OK ele. Então ele vai meio que acumulando. Então agora eu vou tentar, vou dar OK com Enter e vou clicar aqui no parar. Ó, parou. Então funcionou direitinho. Um botão dispara e o outro para. Vamos de novo. Clico no parar, encerro o timer. Tá? Então isso aqui daria para usar, por exemplo, para jogos também, né, que eu comentei antes. Fazer um intervalo que vai executando alguma animação, verificando o controle do usuário, esse tipo de coisa. Existe outra forma de fazer isso, mais adequada no caso de jogos, que a gente vai ver mais para frente na aula de Canvas, tá? Mas o timer funciona bem também. Então encerramos a matéria aqui, os timers. Então a gente viu, no geral aqui na aula, a gente viu eventos inline, vimos Add Event Listener para criar os eventos só com JavaScript. Nós vimos eventos de teclado, eventos de mouse, vimos o objeto event, todas as informações úteis que vêm dentro dele, né? Por exemplo, botão pressionado, posição do cursor. A gente viu validação de formulário, né, como barrar o envio de um formulário, e vimos timers aqui no final.